E aí, tudo bem com você? Eu sou Daniel Bisotto e nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o que é a morte, afinal. Quantas vezes nós não debatemos conceitos e coisas da vida, mas o que a morte representa? Por que ela é um choque tão grande? Por que ela atinge tanto todas as pessoas de uma forma ou de outra? Por que todos sentem? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Por favor, se você gostou, já compartilhe com um amigo seu, deixe o seu joinha e mais, se inscreva no nosso canal se ainda você não é inscrito. Tudo bem? Então vamos ao vídeo de hoje. O principal momento de reflexão humana está na morte. Quando alguém morre, para as outras pessoas que ficam automaticamente ali, se tem um momento de autorreflexão. E percebam, não é a reflexão do outro, mas uma autorreflexão. Nós começamos a pensar o que é que aconteceu para o outro e o que é que nós fizemos e não fizemos pelo outro. Por isso que a morte ela é muito interessante, porque ela sempre vai produzir em todas as pessoas essa sensação de perda de algo muito importante. Se nós formos colocar em categorias, em números, o número 1 seria a culpa por não ter feito. A principal dor que um ser humano pode sentir com a morte é a culpa de não ter feito algo, é se sentir culpado porque ele não conseguiu fazer algo que ele deveria ter feito com essa pessoa que partiu. O segundo ponto, mas não menos importante, todos eles, todos os 8 pontos são muito importantes, mas o segundo é a tristeza de você não ter estado junto com a pessoa. Quantas pessoas sofrem muito por não ter conseguido, num momento desse, estar junto do outro, participar um pouco mais daquela realidade que o outro estava vivendo ou viveu. Então essa culpa de não ter feito, essa tristeza por não estar junto, normalmente elas machucam e machucam muito. E depois tem a mágoa por você não ter resolvido. O terceiro ponto aqui é algo muito interessante. Quantas vezes diante de uma briga, de uma situação assim, nós não nos sentimos amargurados por causa de algumas coisas? E por isso sentimos então uma mágoa por não ter resolvido aquela situação e a pessoa ter partido. Por isso que dói tanto, por isso que nós ficamos nessa situação de tristeza tão grande quando a pessoa vai. O quarto ponto é a dor por não ter mais tempo. Essa dor é a que mais pesa para o ser humano. É aquela sensação de por que eu não vivi, por que eu não passei essa última noite com você, por que nós não conversamos mais, por que nós não gastamos tempo, investimos tempo em momentos tão bons que nós poderíamos ter, por que essa pessoa era tão boa e eu não valorizei a presença dela. Essa dor por não ter mais tempo, ela afeta a nossa alma de tal forma que vem uma angústia de não posso mais resolver isso. E aí vem o quinto ponto, que é a angústia por não poder estar junto. E nessa angústia por não poder estar juntos, essa situação deixa muitas vezes o indivíduo em alta depressão. Porque essa sensação de agora eu não consigo resolver mais o que ficou para trás, te prende ao passado e te impede de seguir daqui para frente. Por isso é algo que nós devemos tomar muito cuidado. O sexto ponto é o arrependimento de coisas que nós fizemos ou falamos para as pessoas. Muitas vezes as nossas atitudes elas são contra algumas razões da vida e ela atrapalha a nossa vivência da vida que se segue. Por isso que muitas vezes nós nos arrependemos. Mas quando as pessoas estão vivas, a tendência nossa é nos esconder atrás do orgulho, da arrogância, nos esconder atrás do eu não vou me submeter, eu não vou me curvar ao outro. E aí nós não somos capazes de pedir perdão, de falar que errou, de assumir os próprios erros, para ver se a pessoa também entende e assume os erros dela, porque ninguém erra sozinho. Normalmente os erros eles são coletivos, é
é uma ação em redundância que vai produzindo um erro. Então uma coisa que mexe na outra, que mexe na outra, que aí afeta todo mundo. O sétimo ponto já é um ponto muito avaliado pela maioria das pessoas nos velórios, que é quando elas falam sobre a saudade dos momentos. Sentir saudade de bons momentos é algo fundamental nesse processo do que a morte é. Porque quando você entende que aquilo é algo que você tem que fazer e um momento que você tem que aproveitar, você automaticamente ali compreende a importância disso. E para que a gente possa encerrar por hoje, o último ponto e o mais importante de todos é quando nós podemos olhar para aquela pessoa que se foi, ou então pensar nela e refletir a seguinte argumentação: a vida dela valeu ter vivido. Essa é a grande questão da existência humana. Nós precisamos entender que a vida que nós temos, que a vida que nós vivemos, no fim dela, as outras pessoas têm que olhar para nós e pensar: valeu ele ter vivido. Porque quando isso acontece, a nossa vida tem sentido, a nossa vida tem razão, a nossa vida tem objetivo. E aqui eu quero te questionar e eu quero te convidar a pensar um pouquinho. Você tem feito a sua vida valer a pena? Você tem feito a sua vida ter o valor que ela merece para as pessoas que você ama, para que lá na frente elas possam olhar para trás e dizer: olha, a vida dele valeu ter vivido. Pense um pouco. Como está a sua vida? E siga para uma vida que vale a pena. Para você e para todos aqueles que você ama. Afinal de contas, a morte vai chegar para todos. E no fim, nós temos que refletir a força da nossa vida na vida dessas outras pessoas depois da nossa partida.